Vamos lá. A divulgação da infraestrutura física das instalações dos acervos documentais por meio das visitas virtuais produzidas pela fotogrametria digital. Introdução. A adoção crescente de novas tecnologias de virtualização de centros administrativos, informacionais e de memória, tanto nas instituições públicas quanto privadas, tem possibilitando novas formas de visualizar e apresentar espaços internos, oferecendo aos órgãos um portfólio inovador. A pandemia de Covid-19 foi um dos principais fatores que aceleraram essa mudança, destacando a necessidade de soluções virtuais e ferramentas que permitam a exploração remota de espaços físicos e arquivos. A visita virtuais se torna uma solução importante para manter a acessibilidade e democratizar a informação durante o distanciamento social. Com isso, instituições arquivísticas e outras organizações dos acervos documentais passam a adotar tecnologias avançadas como a fotogrametria digital para melhorar a divulgação e a interação com o público. E essas inovações prometem oferecer uma experiência imersiva e detalhada, melhorando a compreensão e a valorização dos espaços arquivísticos e seus profissionais. Esse estudo visa mostrar as motivações e circunstâncias que justificaram o uso da fotogrametria digital para criar visitas virtuais. Inicialmente, o foco será em instituições arquivísticas com controle direto sobre seus websites, sem intervenção de terceiros. Em seguida, a pesquisa abordará outras organizações de acervos documentais, analisando exemplos específicos e disponíveis em seus portais. Além disso, o trabalho explicará o funcionamento da captura de equipamentos utilizando a navegação do modelo gerado pela fotogrametria digital. Também será feita uma avaliação dos projetos e seus responsáveis. A interação e a intenção é aprofundar a compreensão das tecnologias de virtualização de gestão de acervos documentais e fornecer informações valiosas para profissionais e pesquisadores interessados no futuro das instituições de memória e na evolução de técnicas de acesso e preservação virtual dos acervos. Objetivos. O objetivo geral é apresentar evidências de utilização da fotogrametria digital para a criação de visitas virtuais disponibilizadas nos portais de instituições que mantêm o acervo documentais. Objetivo específico: mapear e registrar cada modelo fotogramétrico encontrado, descrever técnica de funcionamento, suporte, plataforma, motivações e reações de circunstâncias. Demonstrar possibilidades que se adequam à área da arquivologia. Justificativa: visa contribuir como alternativa para a divulgação de acervos de arquivos, tanto para gestores de arquivos quanto para alunos de arquivologias e pessoas interessadas que desejam conhecer as funcionalidades, superando obstáculos como problemas de locomoção, distância, condições financeiras e conflitos de horário. Problematização. A visita virtual fotogramétrica digital tem um potencial de proporcionar uma experiência imersiva. No entanto, é fundamental que essas visitas sejam projetadas levando em consideração as dificuldades na navegação do que usuários que possam enfrentar. Garantir que qualquer pessoa, independente de sua habilidade técnica, possa utilizar essas ferramentas é essencial maximizar a acessibilidade e a eficácia da experiência. Quinto, referencial teórico. Para a construção do referencial teórico foram explorados conceitos centrais do tema deste estudo. Utilizando essas bases conceituais, procedeu-se à busca de compilação de literatura especializada em arquivística, além de outras fontes pertinentes. O processo incluiu consultas de dicionário terminológico e produtos de instituições de relevância de arquivologia nacional e internacional, fontes primárias e documentação de contratos e serviços de virtualização de ambientes internos de arquivos. Foram abordados tópicos como divulgação, infraestrutura física, instalações, acervo documental, visitas virtuais e fotogrametria digital. Para conceitos que fugiam do escopo da arquivologia, foram consultados periódicos de referência contendo publicações revisadas por pares de outras áreas de ciência. Essas fontes foram essenciais para fundamentar e enriquecer o referencial teórico da pesquisa. Divulgação. O Arquivo Nacional, em seu Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, aborda a divulgação como conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos por meio de publicações da promoção de eventos, como exposições e conferências.
Essa definição ressalta o papel ativo das instituições arquivísticas que devem assumir para criar pontes de diferentes públicos e propor uma gama variada de atividades do Arquivo Nacional, conhecer a necessidade de adaptar a estratégia de comunicação para atender os deveres, interesses e perfis da audiência. Complementando essa visão, Duarte 2003 destaca o impacto da evolução digital na disseminação do conhecimento arquivístico. A difusão virtual é um modo de divulgação de instituições arquivísticas e de seus acervos tem crescido consideravelmente nos últimos anos, pois a popularização da internet. O advento das tecnologias digitais inaugurou um novo capítulo da divulgação arquivística. A web não apenas expandiu o alcance das instituições, mas também revolucionou as formas de interação com o público, possibilitando o acesso remoto e experiências imersivas com os acervos. Infraestrutura física, Lopes. Em seu artigo Enriquecimento de Infraestrutura dos Arquivos Centrais e os Poderes do Estado, buscando revisar no Arquivo Nacional da Costa Rica, oferece uma definição da infraestrutura adaptada aos parâmetros da arquivologia. Infraestrutura são todos os elementos do espaço físico, materiais de construção e equipamentos imobiliários necessários para funções de arquivos. Essa concepção encontra-se em ressonância da definição da apresentação do Jordan em seu dicionário terminológico arquivísticos. Infraestrutura, elementos materiais necessários para o funcionamento de uma organização, tais como edifícios, instalações, terrenos, equipes. Jordan. Ambas as definições convergem em enfatizar elementos físicos e materiais como os componentes essenciais para a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado dos arquivos e organizações. E essa consonância entre os autores reforça a importância desse aspecto ao contexto arquivístico. Instalação de acervo documental, conforme estabelecido na Comissão de Terminologia da Direção de Arquivos Estatais do Ministério da Cultura da Espanha, em 1993, a instalação é a combinação de unidades de conservação e um depósito para a organização de um espaço. Direção de Arquivos do Estado. O Dicionário de Terminologia Arquivística Alves, 1993, são definidos como termo de instalação e acervo documental. Segundo esta obra, a instalação refere-se à arrumação de diversas unidades de instalações em estantes e em outros mobiliários adequados, já tendo visto a sua conservação e preservação. Já o acervo documental é um conjunto de documentos mantidos sob custódia de um arquivo, biblioteca e outra instituição. Como definições claras, serão possíveis melhorar as condições de captura da virtualização nos ambientes físicos internos de arquivos. Há várias classificações tipológicas de edifícios e arquivos. A primeira delas é aquela que distingue o edifício usado para a função de arquivos e se compartilhando em outras instituições. Mas o comum é que o arquivo ocupe instalações ou mais ou menos adaptadas dentro de instalações organizadas, a qual está sendo vinculada, embora dependendo do seu tamanho, possa ser, dependendo dos seus tamanhos, que se pode ocupar no próprio prédio. No meio está o modelo. Tem que ajeitar. O modelo de concentração de infraestrutura, o que busca economizar os custos de manutenção e instalar os acervos de edifícios complexos onde estão concentradas todas as instalações culturais de uma organização ou de uma cidade inteira. Ao virtualizar esses espaços internos, é importante capturar e representar fielmente os elementos permitidos a usuários remotos a compreender a organização física dos acervos e os métodos de armazenamento e condições de preservação dos documentos. A virtualização deve se proporcionar uma experiência imersiva e refletiva à disposição real dos documentos, o layout do espaço e os sistemas de organizações utilizados, contribuindo para a transferência e acessibilidade do patrimônio documental. Visitas virtuais. As incorporações de tecnologias inovadoras como excursões virtuais tridimensionais têm revolucionado a representação e divulgação do espaço de acervos. Essa abordagem ganha relevância especial no cenário atual, onde a digitalização de instituições culturais memorialísticas se tornou imperativa. É importante para melhorar a compreensão e definir o que são visitas virtuais, e essas visitas em 360 graus
no interior ou exterior de um imóvel, de um local aberto, criam a imersão utilizando e dando uma sensação do espaço e fornecendo uma pequena ideia do que está presente nele, naquele espaço. Santos. A adoção de soluções digitais no âmbito da arqueologia proporciona múltiplos benefícios, incluindo a democratização do acesso ao saber e da salvaguarda do patrimônio cultural, das visitas virtuais em 3D, em particular possibilitam a exploração minuciosa e interativa dos ambientes, fomentando uma compreensão aprofundada das condições e conservação da acessibilidade dos documentos. A execução virtual geralmente visita como meio de compreensão tridimensional de um espaço composto de vários elementos, preservando o realismo, representando seus elementos panorâmicos, esféricos, reunindo-os por links interativos, de modo que o processo de virtualização da virtualização, o usuário que pode mover virtualmente quanto receber as informações auditivas, visuais, textuais ou gráficas surgirem. Essa descrição evidencia todas as visitas virtuais que podem proporcionar uma experiência imersiva, informativa, permitindo ao usuário navegar pelos espaços enquanto acessam várias formas de conteúdo. Tal tecnologia não apenas amplia o alcance das instituições culturais, mas também oferece ferramentas poderosas para a educação e engajamento do público. A pandemia de Covid-19 acelerou a necessidade de alternativas digitais para manter o acesso aos acervos culturais e históricos. Nesse contexto, as visitas virtuais emergiam como uma resposta eficaz, garantindo o acesso remoto e ininterrupto ao patrimônio documental. O movimento de digitalização de instituições culturais e de memória está em andamento desde o início do século XXI. A exposição virtual tornou-se uma plataforma onde as instituições culturais podem interagir com seus públicos fora das suas instalações, o que se revelou mais ainda importante após a pandemia de Covid-19. As tecnologias de visitação virtual, como tours panorâmicos de 360 graus, são cada vez mais empregadas para criar réplicas digitais do ambiente físico. O tour virtual é uma aplicação interativa fácil de ser disponibilizada na web, feita para simulação e dado o percurso do espaço previamente limitado por um mapa, através de uma sequência de panorâmicas fotográficas Santos Amorim. A utilização de câmeras de 360 graus ou até mesmo de smartphones para capturar tours virtuais tem se mostrado uma prática eficiente e acessível para muitas instituições. Nos últimos anos, tem visto o sucesso dos tours virtuais capturados por câmeras de 360 graus ou câmeras de smartphones, e essas réplicas digitais dos ambientes físicos têm sido usadas para proporcionar experiência semi-imersiva, permitindo que os usuários passem remotamente pelo ambiente. A promoção de competências informacionais através de iniciativas online, como visitas virtuais e conferências, tem se mostrado uma abordagem bem-sucedida na construção do conhecimento e na valorização dos acervos documentais. A realização de ações descritas como visitações online, conferências virtuais, alterações de serviços em unidades de informações pode ser usada como uma possível solução ao usuário na utilização do termo para a construção do conhecimento e, a consequência, promovendo a competência da informação. A utilização de tecnologias como execução virtual 3D, dos tours panorâmicos em 360 graus e outras formas de visitações mostra-se como uma evolução significativa na forma como as instituições culturais e de memória interagem com o público. E essa tecnologia não só facilita o acesso remoto e democratiza o conhecimento, mas também contribui para a preservação e a valorização do patrimônio cultural. Fotogrametria digital. A evolução da tecnologia trouxe consigo a evolução das tecnologias de medição e representação espacial. Esse contexto da fotogrametria digital interagiu com a ferramenta inestimável no valor de profissionais e pesquisadores de diversas áreas. Groetalas sintetiza de forma precisa as vantagens dessa técnica. A fotogrametria digital representa uma poderosa técnica para a obtenção de medidas, criação de modelos 2D e 3D, fotorrealístico ou não,
ortofotos, uma vez que apresenta uma série de vantagens em relação às formas tradicionais de levantamento, como edições diretas e levantamento topográfico, dentre as quais podem ser citadas na redução de custos, rapidez, precisão e flexibilidade. Essas afirmações destacam não apenas a versatilidade da fotogrametria digital, mas também a superioridade em relação às metodologias convencionais. A redução de custos e de aumento de eficiência operacional são fatores cruciais que impulsionam a adoção dessa tecnologia em larga escala, revolucionando campos como arquitetura, engenharia e planejamento urbano. Avançando as compreensões desta técnica, Brito e Coelho elucidam um objetivo fundamental. A fotogrametria digital tem como objetivo principal a construção automática dos espaços tridimensionais, objeto-espaço, a partir de imagens bidimensionais, espaços de imagem. E essa definição ressalta a capacidade transformadora da fotogrametria digital em converter informações bidimensionais em representações tridimensionais precisas, tal como a habilidade não apenas de simplificar o processo da análise espacial, mas também sobre novas possibilidades para virtualização e interação no ambiente complexo. Completando estas perspectivas, Xavier oferece a descrição da técnica em processo. A técnica da fotogrametria digital pode ser descrita como reconstrução automática do objeto através de imagens, utilizando para isso imagens digitais ou digitalizadas de métodos e processos computacionais. Em ênfase Xavier nos métodos e procedimentos computacionais, sublinha-se a natureza altamente da tecnologia da fotogrametria digital, e esta abordagem computacional permite não apenas uma maior precisão, mas também uma flexibilidade sem precedentes para a manipulação e análise dos dados espaciais. É importante notar que o complexo atual da pesquisa e o foco concentra-se especificamente na fotogrametria panorâmica e na fotogrametria digital tridimensional. E essas subcategorias são avançadas para promissoras técnicas, permitindo a criação de representações espaciais emissíveis e detalhando são fundamentais para ampliar a gama de aplicação, desde a preservação do patrimônio histórico até o planejamento urbano, na engenharia urbano e na engenharia de precisão. Tem que ajeitar isso aqui. À medida que avançamos para o futuro cada vez mais digital, a fotogrametria digital continuará a desempenhar um papel crucial na forma que percebemos e analisamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A fotogrametria digital panorâmica, de acordo com Bastian, 2015, a fotogrametria digital panorâmica, também conhecida como fotogrametria esférica global, é uma técnica avançada para capturar imagens que utilizam projeções cartográficas específicas. E nesta técnica, múltiplas imagens são capturadas e a partir de um único ponto, cobrindo completamente ou parcialmente o ambiente do redor dessas imagens, são então projetadas para uma esfera virtual, permitindo para a virtualização ampla e imersiva do cenário capturado. Essa definição baixa, particularmente relevante para o contexto atual, onde demanda de experiências virtuais imersíveis tem crescido exponencialmente. Antes dessa inovação, as técnicas de captura de imagens panorâmicas eram limitadas e frequentemente resultavam de distorções significativas. A abordagem descrita por baixo, utilizando projeções cartográficas, as pesquisas representam um avanço significativo, permitindo para uma representação mais precisa do envolvente ambiente. A fotogrametria digital tridimensional, de acordo com Mal Mary, a fotogrametria digital tridimensional permite, através de técnicas específicas de captura de imagem em diversos ângulos de projeção ortogonal, elaborando desenhos de formas complexas, incluindo detalhes ornamentais, bem como criação de representações fotorrealísticas dos objetos em escala real. A perspectiva por Malware é particularmente valiosa, pois destaca a capacidade da fotogrametria digital tridimensional em capturar e produzir detalhes intrincados de forma complexas. Antes do advento da tecnologia, documentos dos objetos tridimensionais eram um processo demorado, muitas vezes impresso. A abordagem descrita por Malware não apenas acelera o processo, mas também aumenta significativamente a precisão. A exploração
explorando a importância da familiarização dos ambientes de instalação dos acervos documentais. Cruz Montier reconhece limitações de treinamento arquitetônico das arquivísticas, permitindo profissionais que não estão bem preparados quanto os arquitetos para lidar com questões técnicas e complexas do estudo de carga estrutural de simulações energéticas. No entanto, o autor destaca o ponto crucial na experiência da prática da arquivística no dia a dia para colar na posição privilegiada para propor soluções funcionais para o layout do espaço do trabalho da escolha de equipamentos imobiliários. O arquivista tem um treinamento limitado em questões arquitetônicas e que, embora esteja informado dos princípios gerais, está na disposição inferior do arquiteto para responder as principais perguntas que orientam um projeto importante. Estudo de carga, simulações de energia, planejamento espacial. No entanto, devido à experiência do profissional, ele pode identificar melhorias e soluções práticas para problemas que apresentam pelo layout de várias áreas de trabalho, a escolha de equipamentos imobiliários, etc. Essa visão reflete a mudança de paradigma. É isso aqui que pega. É essa aqui. Essa visão reflete uma mudança de paradigma na arqueologia contemporânea, em que passou a valorizar cada vez mais a participação ativa dos arquivistas do planejamento do desenho do espaço. A experiência prática destes profissionais é reconhecida como um complemento essencial para o reconhecimento técnico dos arquitetos e engenheiros. As contribuições advindas desses profissionais de informações abrem espaço para uma atuação mais voltada para o lado lúdico e proporcionar ações do âmbito educacional, cultura e turístico. É necessário um bom planejamento das atividades a serem desenvolvidas, de modo que sejam sistematizados e avaliados constantemente e façam ajustes e correções ao longo dos projetos, assim como adequações em relação aos seus objetivos que devem ser avançados. Metodologia trata-se de uma pesquisa básica em um conjunto de expandir conhecimento e ter o seu forma de plantatória das futuras aplicações. Segundo Silveira, a pesquisa básica visa gerar conhecimentos úteis para o avanço da ciência e a aplicação prévia da prática, não objetivamente a aplicabilidade imediata. E essa compreensão poderá contribuir para o desenvolvimento das práticas inclusivas, eficientes na divulgação e na interatividade dos ambientes internos de arquivo. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa focada na análise de publicações escritas disponibilizadas pelas instituições responsáveis pelos acervos documentais, com o objetivo de promover a implementação de parceiros virtuais em seus websites, em análise de envolver observações detalhadas e configurações, características desses ambientes virtuais, buscando compreender como são estruturados e quais são os elementos quais elementos são utilizados para melhorar a experiência do usuário. Segundo Apolinário, a pesquisa qualitativa é uma modalidade de pesquisa a qual os dados não são coletados através de interações sociais, e analisados subjetivamente pelos pesquisadores, ou seja, a interpretação subjetiva do fato, que se alinha com o foco do presente e estuda a compreensão anuência dos objetivos virtuais oferecidos pela instituição. Esta abordagem permite que a compreensão aprofundada dos elementos que compõem esses espaços virtuais, gerando que a análise tanto detalhada quanto contextualizada. Os objetivos metodológicos da pesquisa são descritivos, que buscam compreender detalhadamente as técnicas de captura e tipologias, fotogrammetria digital e navegação dos websites remotos e funcionamento do dispositivo utilizado. Conforme Rúdio, a pesquisa descritiva deseja conhecer a natureza, a composição e os processos que constituem ou nelas se realizam. Nesse contexto, o estudo também se incorpora elementos exploratórios abrangendo diversas instituições e identificar padrões e inovações do uso dessa tecnologia. Triunfos ressalta que os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar a experiência em torno de determinado problema, e essa abordagem é crucial para a compreensão abrangente do cenário atual, fornecendo avanços na implementação dos passeios virtuais em acervos documentais e contribuindo significativamente para a alteração e divulgação interativa dos locais internos de arquivos. O estudo utiliza métodos bibliográficos para estabelecer correlações entre literatura arquivística nacional e internacional,
e as práticas de observações de locais virtuais da guarda documental, permitindo uma análise contextualizada da iniciativa de virtualização. A pesquisa realiza a partir do material já publicado, como livros, revistas, artigos, etc. Silveira. A metodologia do estudo também envolve uma análise documental, como contratos, relatórios e comissões, que oferecem importantes concepções sobre as etapas de implementação e regras estabelecidas pelos serviços necessários para a digitalização e divulgação de acervos documentais, segundo Baixa e Ferreira dos Messias. A característica principal da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos que podem ser escritos ou não e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece, por exemplo, o registro fotográfico. Essa abordagem é fundamental para atender não apenas o contexto de implementação, mas também para garantir a viabilidade e profundidade da pesquisa em questão. Com esses fundamentos metodológicos, a pesquisa busca ajudar os avanços da área, especialmente na interação de tecnologias inovadoras que melhorem a divulgação e o acesso dos acervos. E assim o estudo não só amplia o conhecimento sobre o tema, mas também apoia futuras aplicações práticas, promovendo atividades mais inclusivas e eficientes na divulgação interativa dos arquivos. Estratégias para encontrar os modelos fotogramétricos. A base de dados foi constituída utilizando uma ampla de navegadores gratuitos como Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Brave, Vivaldi, Opera GX. Além disso, para mitigar possíveis vieses de pesquisas, foram explorados outros motores de busca, incluindo Google, ASCII, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo. Inicialmente, delineou-se uma lista de termos-chave criteriosamente selecionados como filtro de período de tempo de 1º de janeiro de 2019 a 8 de julho de 2024, tour virtuais, edifícios de arquivos, panorâmicas drives, dentro também termos de arquivos em base de relevância, o potencial para encontrar conteúdo relevante sobre as visitas virtuais de arquivos. Esses termos foram submetidos a testes em idiomas relevantes, os resultados em apenas inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Apesar de considerar outros idiomas, esses não foram resultados pertinentes. Para garantir a precisão da abrangência de dados produzidos pelo termo-chave utilizado em serviços de traduções para reconhecer a sua qualidade, reverso contexto, Yandex Translator, Deep Translator, Google Translator. Essa estratégia imperativa devido à escassez de material disponível no estudo dos conduzidos no Brasil, o que dificultou direta de dados portugueses. Com o resultado da abordagem, ampliou-se o nosso acesso de diversidade como maior recurso de informações pertinentes para a pesquisa. Esta tabela de termos-chave produzida foi utilizada na busca de motores de pesquisa visando encontrar informações dos projetos e aplicações relacionadas à visualização dos ambientes dos termos e edifícios de arquivos utilizando técnicas de fotogrametria. Porém, o termo visitas virtuais de arquivo foi o que mais conseguiu resultados. Mapeamento dos modelos fotogramétricos. Aí, primeiro nível prioritário nessa pesquisa fase. Agora eu paro.